Desde o início da exploração espacial, existia uma pergunta que jamais encontrou resposta pública. O que realmente aconteceu durante as missões Apollo? Embora a versão oficial descreva um triunfo científico impecável, diversos astronautas, engenheiros e funcionários aposentados sempre insinuaram que parte da história foi cuidadosamente apagada, editada ou engavetada. Entre os nomes que circulam nos bastidores da ufologia e das teorias cósmicas, está o do astronauta Charles, integrante de um grupo de backup das missões finais da Apollo, que, segundo relatos, teria sido exposto a informações extremamente sensíveis enquanto treinava com tripulações oficiais. Durante anos, ele manteve silêncio, mas próximo da velhice, com a saúde debilitada, decidiu revelar fragmentos daquilo que testemunhou e daquilo que foi obrigado a guardar por décadas. Suas revelações, embora controversas, se encaixam com diversos fios soltos de outras declarações históricas de astronautas, que de maneira velada, também deixaram escapar que não estávamos sozinhos durante as viagens à Lua. Ele afirmava que a NASA jamais contou toda a verdade sobre o que encontrou no lado oculto da Lua. Não se tratava apenas de crateras, sombra eterna ou formações geológicas irregulares. Segundo Charles Havia Algomasi, algo que parecia estar ali muito antes da humanidade erguer suas primeiras cidades. Ele descrevia estruturas geométricas parcialmente enterradas na poeira lunar, com ângulos retos, paredes de aparência metálica, torres desmoronadas e plataformas circulares que lembravam bases de pouso ou estações de observação. Algumas dessas estruturas apareciam nitidamente nas fotografias tiradas pelas câmeras de alta resolução do módulo de comando, mas essas imagens foram classificadas imediatamente. Após a missão retornar à Terra, Charles dizia que os astronautas sequer tiveram tempo de discutir o que haviam visto, pois oficiais de inteligência interceptaram as fitas, revelaram somente fragmentos e silenciaram qualquer relato interno que mencionasse anomalias artificiais. O mais perturbador, porém, era o silêncio absoluto. Charles descrevia uma sensação de estar sendo observado durante os momentos em que a nave passava pelo lado oculto. Os rádios ficavam mudos. A nave mergulhava em uma noite profunda, e era possível ouvir apenas o som dos próprios batimentos cardíacos dentro do traje pressurizado. Um dos pilotos da Apollo comentou com ele confidencialmente que em certo momento ouviu um eco metálico vindo do exterior do módulo, menos como se algo tivesse tocado a superfície da cápsula, ou estivesse se movendo ao redor dela. Esse tipo de relato jamais foi incluído em qualquer transcrição, e até hoje não aparece sequer nas versões editadas dos arquivos liberados ao público. Segundo Charles, a NASA não tinha como explicar tudo, e por isso preferiu esconder praticamente tudo. Mas o que realmente marcou sua memória, de forma profunda e irremovível, foi o encontro com um objeto que não parecia pertencer à tecnologia terrestre. Ele descreveu uma situação ocorrida durante o treinamento da equipe e confirmada por gravações que só anos depois ele teria visto clandestinamente. Enquanto orbitava a Lua em simulação real, um dos astronautas relatou ter visto, pela janela lateral do módulo, um cilindro metálico prateado, com brilho frio e sem qualquer tipo de propulsão visível. Ele se movia silenciosamente, como se deslizasse no vácuo com uma precisão absurda. Em determinado momento, esse objeto acelerou rumo ao módulo lunar, em um movimento tão brusco e tão preciso que nenhum tipo de tecnologia humana da época poderia replicar. O objeto acompanhou a nave por quase 3 minutos, variando de distância, aproximando-se e recuando como se estivesse analisando a estrutura da Apollo. O astronauta que registrou o momento, assustado, anunciou no rádio interno: "Temos companhia." A resposta da equipe em Houston foi curta: "Cópia. Mantenha o protocolo Bogey." Bogey era o termo usado internamente para designar objetos voadores não identificados, captados durante as missões. Mas ao contrário do que foi dito publicamente, havia muito mais ocorrências do que o público jamais soube. Quando o cilindro luminoso se afastou, ele desapareceu em um movimento tão instantâneo que deixou a sensação de teletransporte, e não de aceleração. Os sistemas da nave sofreram interferência por alguns minutos. Os monitores tremeram, as leituras ficaram instáveis, e depois tudo se normalizou. Charles revelava que esse tipo de interferência não era raro, e que os astronautas eram instruídos a jamais reportar, formalmente para evitar pânico burocrático ou repercussão fora do controle da NASA. Havia algo observando as missões Apollo, algo que talvez estivesse naquela região da Lua, muito antes de qualquer ser humano sonhar em alcançá-la. Esse tipo de relato se encaixava com outro ponto crucial das revelações de Charles O. Suposto documento secreto, conhecido como Majestic 12 Lunar Debriefing. Ele dizia que esse documento era mostrado apenas aos astronautas selecionados para missões lunares e aos comandantes de backup,
sempre em salas isoladas, sem possibilidade de gravação ou anotação. O documento descrevia uma série de avistamentos, interferências e descobertas feitas durante as primeiras sondas, enviadas à Lua-, especialmente as que nunca foram divulgadas ao público, como as missões PR. Apollo, que teriam registrado sinais inteligentes na superfície lunar. Segundo Charles, o documento tratava as anomalias com seriedade, mencionando 3 categorias principais: estruturas artificiais, sinais eletromagnéticos inteligentes e objetos não-humanos que patrulhavam ou observavam a superfície e o espaço ao redor da Lua. O Majestic 12 Lunar Debriefing, de acordo com as revelações, detalhava que as missões Apollo não tinham apenas o propósito de vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Elas também serviam para confirmar se o satélite natural da Terra era seguro ou ocupado. E as conclusões preliminares indicavam que a Lua jamais foi totalmente neutra. Havia sinais claros de que outras inteligências, sejam quais fossem menos, já haviam estado ali, ou talvez ainda estivessem. Charles dizia que os astronautas eram informados de que os sinais captados pareciam ter padrões matemáticos complexos, e que em algumas ocasiões, o módulo lunar recebeu transmissões curtas em uma frequência que não correspondia a nenhum equipamento humano. Eram como pulsos inteligentes, às vezes repetitivos, como se estivessem testando a comunicação. A NASA, segundo o documento, teria tentado responder, mas nunca obteve retorno. Esse tipo de revelação poderia destruir carreiras, arruinar reputações e alterar completamente a narrativa oficial dos programas espaciais. Por isso, todos os astronautas eram obrigados a assinar um protocolo de silêncio que tinha validade de 50 anos. Nesse protocolo estava escrito que qualquer divulgação sobre estruturas artificiais na Lua, avistamentos de objetos anômalos ou interferências não-humanas resultaria em processos intermináveis, perda de pensão e até prisão por quebra de sigilo de defesa nacional. A maior parte dos astronautas acatou o protocolo e preferiu o silêncio, mas Charles, ao se aproximar da terceira idade, acreditava que o público tinha o direito de saber. Em uma de suas últimas conversas registradas, ele disse: "Se eu morrer e ninguém souber o que realmente encontramos, tudo terá sido em vão." Esse tipo de declaração reacendeu debates antigos que sempre circularam entre ufólogos, pesquisadores e entusiastas da verdade espacial. Não era novidade que vários astronautas haviam deixado escapar frases misteriosas durante entrevistas, conferências e gravações. Alguns mencionavam luzes inteligentes. Outros falavam sobre observadores silenciosos. E alguns simplesmente desviavam o olhar quando perguntados sobre o lado oculto da Lua. Charles apenas confirmou o que muitos suspeitavam, que parte da verdade foi escondida não para proteger as pessoas, mas para proteger agendas políticas e científicas da época. A ideia de que estruturas artificiais existem na Lua não é absurdamente nova. Diversos pesquisadores independentes analisaram fotografias da superfície e encontraram padrões geométricos que não se encaixam no comportamento natural de formações rochosas. Charles dizia que os engenheiros do programa espacial sabiam disso desde os anos 60, e que os dados de sondas anteriores a Apollo já haviam captado anomalias. Mas como a corrida espacial era também uma guerra psicológica contra os soviéticos, qualquer informação que sugerisse fraqueza, insegurança ou desconhecimento absoluto sobre o ambiente lunar era imediatamente abafada. O público, segundo Charles, nunca teve acesso ao conjunto completo das imagens tomadas na região de Tsiolkovsky, na cratera Daedalus, e no interior de algumas fendas profundas no lado oculto. Ele dizia que nessas regiões havia estruturas que pareciam grandes portas, paredes eretas e sombras que denunciavam formas simétricas demais para serem resultado de impactos naturais. Algumas dessas estruturas tinham aparência metálica, como se tivessem sido expostas por milhares de anos ao vácuo e à radiação solar, criando camadas desgastadas que ainda assim preservavam ângulos perfeitos. O mais intrigante era que a NASA evitava sobrevoar repetidamente essas regiões. Charles dizia que os planos de voo eram ajustados discretamente, para evitar regiões com maior incidência de anomalias. Isso se devia ao fato de que, segundo o Majestic 12, cada vez que a nave se aproximava dessas estruturas, interferências surgiam nos sistemas de navegação e comunicação. Era como se algo naquela área detectasse a presença humana e reagisse de forma defensiva, não agressiva mas vigilante. Essa é uma das razões pelas quais Charles acreditava que a Lua nunca foi apenas um satélite natural. Ele acreditava que a Lua já havia sido um posto avançado, uma estação, talvez uma fortaleza ou observatório de civilizações muito mais antigas
do que qualquer registro humano. A presença do objeto cilíndrico que acompanhou a nave também reforçava essa hipótese. Charles dizia que esse objeto parecia ter consciência situacional, pois mantinha distância, analisava a nave e recuava quando necessário. Não havia hostilidade, apenas observação. Era como se aquilo estivesse cumprindo uma rotina, menos monitorar qualquer intruso que se aproximasse. Demais, das regiões proibidas da Lua. Ao ser questionado sobre o que achava que aquele objeto representava, Charles apenas dizia: não era humano, não era nosso, e não estava sozinho. Essa frase ecoa até hoje nas conversas de quem investiga a fundo os segredos do programa Apollo. Muitos acreditam que os Estados Unidos da América e a URSS, apesar da rivalidade durante a Guerra Fria, tinham conhecimento de que havia algo mais na Lua, menos algo que nenhum dos dois podia controlar ou reivindicar. Isso explicaria por que, após poucas missões bem-sucedidas, o programa Apollo foi encerrado abruptamente. Oficialmente, foi por falta de orçamento, mas Charles dizia que a motivação real foi outra. As missões deixaram claro que a Lua não era um ambiente totalmente seguro para a presença humana prolongada. E assim, as revelações de Charles se tornaram um dos relatos mais discutidos entre aqueles que acreditam que a humanidade vive à sombra de segredos profundos. Segredos que poderiam mudar completamente a compreensão sobre nosso lugar no universo. Segundo ele, o Majestic 12 Lunar Debriefing continha uma frase final, que jamais saiu de sua memória. A Lua não está desabitada. Ela apenas não pertence a nós. Essa frase, segundo Charles, resume o porquê de tanto silêncio durante décadas. Revelar que a Lua poderia ter abrigado, ou ainda abrigar inteligências não humanas, seria admitir que a humanidade está muito longe de ser a espécie dominante que acredita ser. Se as estruturas são ruínas, e se os objetos observam, então existe algo, ou alguém menos que estava aqui antes de nós, algo que ainda vigia, silencioso, entre sombras que o homem comum jamais viu. E assim termina o testemunho daquele que ousou romper o silêncio que lhe foi imposto. Charles acreditava que cedo ou tarde, a verdade viria à tona, porque nada pode permanecer oculto para sempre, especialmente quando envolve a própria história da humanidade diante do cosmos infinito. E talvez um dia, quando a humanidade estiver pronta, os segredos da Lua deixem de ser teorias e se tornem a maior revelação que já recebemos.